A guerra de Marineford só acabou quando Shanks chegou naquela guerra e declarou o fim dela. E ele também chamou quem quisesse continuar lutando para lutar contra ele, mas ninguém quis. Além de ter finalizado aquela guerra, ele ainda exigiu o corpo do Ace e do Barba Branca para dar um enterro digno para eles. Agora eu pergunto para vocês, o porquê o Sengoku acatou a decisão do Shanks? Ele poderia ter alguma relação com o governo mundial e isso fez com que o Sengoku acatasse a sua decisão? Ou foi só por medo de não querer continuar aquele banho de sangue lutando contra mais um Yonkou? Fica comigo e você vai ter a resposta disso no vídeo de hoje. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram lá na comunidade do canal. E eu já deixei um novo post lá para vocês mandarem mais perguntas. E se vocês mandaram suas perguntas e elas ainda não foram respondidas nesse vídeo, vocês podem assistir a playlist que vai estar aparecendo no card aqui em cima para ver se eu já não respondi ela em outros vídeos. Mas antes do vídeo começar, já vai deixando aquele likezão pro YouTube recomendar esse vídeo aqui para que mais pessoas possam assistir. E se não for inscrito, se inscreva para receber todos os novos vídeos aqui do canal. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tenente Coronel perguntou, quais os antigos vilões você acha que o Usopp poderia derrotar sem problema ou até com certa dificuldade? Pensando no Usopp derrotando a maioria dos vilões que o Luffy já derrotou, eu acredito que seja mais ou menos essa a sua pergunta, a gente tem que pensar que o God Usopp é um atirador, e como um atirador ele tem a defesa fraca. Quem já jogou algum MOBA, como o LoL por exemplo, sabe que o ADC é fisicamente o mais fraco do jogo e que ele precisa ser protegido até o final do jogo para que no final ele possa matar todo mundo, porque o dano dele vai estar absurdo. Da mesma forma eu acredito que é o Usopp. Ele é fraco fisicamente, mas atirando ele tem um grande dano. E se ele tivesse preparado para uma batalha, ele conseguiria dar bastante trabalho, assim como ele fez quando ele lutou contra o Luffy. Ele se preparou todo o terreno e deu um grande trabalho para o Luffy, até maior do que vários vilões que o Luffy já tinha derrotado. Agora, pensando num cenário em que o Usopp venceria os vilões antigos, eu acredito que se ele se preparasse, ele poderia vencer a maioria deles, principalmente a maioria do West Blue, até o Arlong, por exemplo. Eu não vejo ele conseguindo vencer um Crocodile e nem um Enel, por exemplo, mas se ele se preparasse, eu acredito que ele poderia dar bastante trabalho, assim como ele deu pro Luffy. Ainda mais se ele soubesse a fraqueza do Crocodile, que é a água, a fraqueza do Enel, que é a borracha. Eu acredito que ele daria um grande trabalho. Henrique Ueta perguntou, se o Jinbe já tivesse nos Chapéus de Palhas lá em Sabaody antes do time skip, que tipo de lugar o Kuma poderia ter mandado ele e qual seria o seu treinamento? Pensando bem a fundo, essa aqui é uma pergunta bastante difícil de se responder, porque aquele Jinbe lá próximo do time skip, ele já era o Jinbe que tinha lutado contra o Ace, que já possuía a Mera Mera no Mi e tinha empatado com ele. O mesmo Jinbe também que lutou na guerra de Marineford e derrotou o Moria com um só ataque. Então, se ele tivesse com os Mugiwaras lá em Sabaody, provavelmente os Mugiwaras não estariam na enrascada que eles estavam, não conseguindo vencer um pacifista só. O Jinbe, com o nível de força que ele tinha, ele era mais forte até que o Luffy. Então poderia ter um cenário em que o Jinbe se sacrificaria para os outros Mugiwaras fugirem. Mas respondendo a sua pergunta de para que lugar o Jinbe mandaria ele, eu acredito que o melhor lugar seria a Ilha dos Braços Longos, o local onde o Brook foi enviado. Então o Brook seria enviado para outro lugar, mas que tem mais a ver com música. Nessa ilha ele poderia evoluir ainda mais as suas técnicas no Karatê Tritão, porque a gente sabe que ele só usa basicamente as mãos para lutar, usando os seus ataques de Karatê. Amigos Gachas perguntou, qual o limite de frutas que o Barba Negra pode comer e ele vai comer outra fruta? O limite de frutas que ele podia comer era só uma, mas ele já extrapolou esse limite e comeu 2. Em virtude disso, as pessoas acreditam que ele vai comer 3, porque o número 3 está intimamente ligado com ele de diversas formas. Se eu não me engano, parece que ele tem 3 dentes a menos, a barba dele tem 3 cachos, se eu não me engano, e ele também carrega 3 armas, e a bandeira dele tem 3 rostos. E por isso as pessoas pensam que ele vai comer mais uma fruta e vai completar as 3.
Aí como ele comeu uma Logia, uma Paramécia, a próxima que sobrou para ele comer foi uma Zoan. Aí todo mundo teoriza que no final da Guerra de Wano ele vai chegar lá, vai matar o Kaido e vai roubar a fruta dele. Se o Kaido tiver a fruta do dragão realmente, porque as pessoas teorizam que ele, na verdade, é um dragão que comeu uma fruta tipo Hito no Mi humanoide, ou então Hito no Mi gigante, alguma coisa do tipo, por essa linha de raciocínio. Aí por isso as pessoas teorizam que ele vai ficar com 3 Akuma no Mi. Robson Erobrini perguntou: o que você acha que aconteceria se o Ace tivesse se juntado ao Barba Negra? Ele tentaria capturar o Luffy? A Guerra dos Melhores aconteceria? Primeiro que o Ace nunca se tornaria um Nakama do Barba Negra. Ele falou que preferiria morrer a viver uma vida de arrependimentos, então ele nunca se tornaria parte da tripulação. E ele também feriria a memória do Sati, que era o principal motivo do Ace estar perseguindo o Barba Negra. Era para vingar o Sati, para vingar a morte dele. E segundo que ele nunca faria nada contra o Luffy. Eles são irmãos e o Ace ama muito o Luffy, ou amava muito o Luffy. Ele não faria nada contra o seu irmão. Agora, no caso de se teria ou não a guerra de Marineford, não teria, mas o Barba Negra, assim quando ele convida o Ace para fazer parte da sua tripulação, ele fala que já tem um plano arquitetado para chegar no topo. Ou seja, ele já tinha alguma maneira de, ao final dos seus planos, ele matar o Barba Branca e pegar a Gura Gura no Mi, assim como o título de Yonkou para si. Então ele faria isso mesmo que não tivesse a guerra de Marineford. A única coisa que seria mais difícil para ele era recrutar mais membros, e membros fortes, assim como ele recrutou os do nível 6 de Impel Down. Se ele não tivesse se tornado um dos Shichibukais, ele não poderia fazer isso. E se não tivesse a guerra de Marineford, os olhos não estariam voltados para lá e desse essa abertura para que ele pudesse ir a Impel Down. Edu Voltz perguntou: na altura que ocorreu a guerra de Marineford, o Dragon poderia ter aproveitado essa chance para derrubar os Tenryubitos? Por que você acha que ele não aproveitou essa chance? Porque a batalha do Dragon não é só contra o governo mundial, não é só contra os Tenryubitos, é contra todo o sistema de governo autoritário que comanda, que domina o mundo de One Piece. Ele está lutando uma guerra diferente da guerra de Marineford, uma guerra contra o mundo todo, contra esse sistema. E essa guerra já é lutada, já é travada. Ele já está libertando outros reinos, ele já está libertando reinos ao em volta do mundo que tem um governo autoritário, onde o rei não está nem aí para sua população, onde ele cobra impostos altos e deixa a sua população morrer na miséria. O Dragon está lutando, o Dragon e seus comandantes estão lutando já contra esse sistema, contra isso. E o final dessa guerra vai ser justamente a luta contra os Tenryubitos e o governo mundial. Mas ele não pode fazer isso agora, porque ele não tem apoio nenhum. Se ele libertar os outros reinos e fazer com que eles tenham um governo adequado, esses outros reinos vão apoiar o Dragon quando ele finalmente for desafiar o governo mundial e os Tenryubitos. Porque se ele só aproveitasse a guerra de Marineford para atacar os Tenryubitos e o governo mundial, e mesmo que ele conseguisse vencer, os reis autoritários, entre aspas, continuariam dominando os seus reinos, eles se juntariam de novo e fariam a mesma coisa que os reis antigos fizeram. Eles se tornariam os novos Tenryubitos e se tornariam, entre aspas, também deuses. Eles iriam querer se tornar deuses. Iriam dominar o mundo da mesma forma que eles dominam atualmente, que os Tenryubitos dominam, escravizando, não se importando com ninguém. Era mais ou menos isso. Então não importaria ou não adiantaria o Dragon lutar uma guerra contra eles agora se ele não abrisse os olhos do resto do mundo, dos outros reinos, sobre o tipo de governo que está dominando eles. Então é por isso que ele não atacou e eu acredito que ele nem vai atacar. Ele só vai atacar quando o momento chegar, quando a preparação deles estiver completa. Que eu acredito que seja quando eles tiverem libertado a maioria dos reinos possíveis. Luana Beatriz perguntou: se o Yamato entrar no bando, como seria a reação do Sanji? Ou como ele reagiria com as cantadas do Sanji? Salve, gosto muito do seu trabalho. Um salve aí pra Luana, um abração. E na questão do Yamato com Sanji, é bem difícil ver a relação entre eles dois. Mas a partir do princípio que o Yamato disse: eu sou o Oden, e se o Oden é homem, eu também sou homem, o Sanji vai ter que respeitar isso. E o Oda também precisaria ajudar o Sanji nesse quesito.
Se o Yamato diz que é um homem, então o Oda não... Eu acredito que o Oda não desenharia o Yamato da forma como ele desenha a Nami e a Robin, de biquíni, de roupas íntimas, fazendo poses, mostrando as suas protuberâncias ou algo do tipo. E mesmo que o Oda fizesse isso, e o Sanji não se aguentasse e fosse dar uma cantada nele, o Yamato iria dar um porradão no Sanji, assim como a Nami dá normalmente. Essa seria a relação entre eles dois. O Sanji, eu acredito que o Sanji primeiramente respeitaria, mas se o Oda, por exemplo, desenhar o Yamato da mesma forma que ele desenha a Nami ou a Robin, e o Sanji fosse lá tirar uma cantada com ele, o Sanji apanharia ainda mais do que ele apanha pra Nami, normalmente. Thomas perguntou, qual personagem você acha que já foi hypado um dia e foi deixado de lado, sendo até subestimado hoje em dia? Falando de personagem que foi deixado de lado, a primeira palavra, o primeiro personagem que vem na minha mente é o Smoker. Antes do time skip, ele era considerado muito forte, quase invencível, porque não tinha como... eu acredito que, se eu não estiver enganado, ele foi a primeira logia que foi apresentada pra gente. E naquela época, não tinha como o Luffy conseguir vencer ele, ou qualquer um dos Mugiwaras. E eu até pensei que o Luffy seria preso, e depois ele conseguiria fugir, só assim ele poderia entrar na Grand Line. Mas aí teve todo aquele desenrolar com o Dragon e o Dragon deixou os Mugiwaras fugirem. Depois disso, o Smoker continuou no encalço dos Mugiwaras, e ele também teria capturado os Mugiwaras lá em Alabasta se o Ace não tivesse aparecido para lutar contra ele. Ou seja, no pré-time skip, o Smoker era quase invencível, e ele teria capturado os Mugiwaras diversas vezes se alguém não aparecesse para salvá-los. Mas depois do time skip, com a adição do Haki, personagens que dependiam essencialmente do seu poder, como as logias, foram deixados de lado, foram se tornando fracos, porque usuários de Haki conseguiam subjugá-los, mesmo esses personagens logias sendo muito fortes. Hoje em dia eu não vejo o Smoker conseguindo vencer o Luffy, o Zoro ou o Sanji, o Jinbe. Eu acredito que ele não consiga vencer esses caras, porque ele se tornou um personagem dependentemente da sua fruta, e por isso ele foi deixado de lado. Ele foi se tornando mais fraco à medida que a história foi progredindo e foi evoluindo em poderes. Ele regrediu, ele ficou para trás. Leandro Silva perguntou, por que os almirantes acataram a ordem do Shanks em parar a guerra? Primeiro que não foi só essa ordem que eles acataram. O Shanks também disse que queria pegar o corpo do Barba Branca e do Ace para dar um enterro digno para eles, e o Sengoku acabou aceitando tudo isso também. Existem várias teorias de que o Shanks possa ter alguma ligação com o governo mundial, e por isso o governo e até o Sengoku respeitam ele, mas não tem nenhuma prova disso. O mais provável é que, se Marineford já foi quase destruída por um Yonkou e a guerra já estava ali no seu final com todo mundo desgastado, o Sengoku não iria querer lutar contra outro Yonkou, sendo que ele chegou ali, estava normalzinho, descansado, pronto para a batalha e estava todo mundo acabado. O que ele tinha que fazer era justamente o que ele fez, aceitar, porque senão o Shanks ia pegar a força. Ele é um pirata, não vai aceitar não, pois ele vai lutar contra a gente. Aí ele iria pegar à força o corpo do Ace e do Barba Branca para dar um enterro digno para eles. E ele também desafiou quem quisesse continuar com aquela guerra, quem não quisesse aceitar que aquela guerra acabou, podia lutar contra ele. E ninguém quis, todo mundo peidou na farofa e foi embora. O Teach, que eu diga, foi o primeiro a correr. Não, a gente não tá pronto para lutar contra você ainda. Aí foram embora. Eu acredito que é por causa disso, porque se continuasse uma guerra, Marineford iria realmente ser destruída, mais gente iria morrer, e eu acredito que a vitória que já estava na mão da Marinha, a Marinha venceu a guerra de Marineford. Se a Marinha continuasse lutando contra os piratas, provavelmente eles iriam perder e iriam ter mais baixas. Eu acredito que seja por isso. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se sim, já me recompensa aí com um like, e se não for inscrito, se inscreva para receber todos os novos vídeos aqui do canal. Não esqueçam que tem um post lá na comunidade para vocês mandarem mais perguntas, e possa ser que vocês apareçam no próximo vídeo aqui do canal. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!